Galera do Instagram, sejam bem-vindos. Vocês que estão aqui no Face também, sejam bem-vindos. Hoje eu vou tratar de um assunto que vai falar sobre as nossas expectativas. Eu tinha expectativas e você roubou os meus sonhos. Nós, como familiares de dependente químico, a gente acaba se frustrando em muitas situações, criando expectativas, sonhos, e é sobre isso que eu vou falar no início dessa live. Né? Então, a gente vai estar falando sobre, eu gosto muito de frisar, né, que eu quero ajudar vocês contra as armadilhas da mente na codependência, ajudar vocês a lutar contra essas armadilhas e se posicionar a seu favor, né? Então, começar a entender tudo isso e o que está acontecendo. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no Face. Excluir. Começar de novo. Espera aí, gente, que eu vou começar de novo aqui no Face. Pronto. Ok. Então, o que acontece? Como familiar, o que é que a gente quer, na verdade, né? Muitas vezes a gente fica muito frustrado e a gente quer ver os filhos fora das drogas ou ver o esposo recuperado. Para que tudo isso? Para ter paz. Porque muitas vezes a gente não tem paz. Então, a gente quer porque quer ter essa paz. E muitas vezes dessa paz, o que ela tem por trás? O que você quer com isso, né? Então, como que eu posso ter paz se esse sentimento, né, esse sentimento de paz depende de um comportamento de uma outra pessoa fora de mim? Isso não pode acontecer. A nossa paz não pode estar na mão de uma outra pessoa. Isso é muito grave. Tudo bem, querida? Então, o que ocorre? Se a sua paz não pode estar na mão de outra pessoa, você quer ter paz para quê? Para ser feliz. Você quer, esse anseio todo é para você ser feliz. Então, nós como familiares, a gente acaba numa busca intensa, né? Por essa alegria, por essa satisfação pessoal que ter esse familiar em casa, né, numa boa, limpo, vai nos trazer. Mas isso está errado, porque nós não podemos colocar a nossa paz na mão da outra pessoa. Então, quais armadilhas, né, que a nossa mente traz para nos manter nessa situação? O que acontece? Como que funciona a nossa cabeça? Né? Quais são essas armadilhas? Que tipo de armadilhas que faz você entender que você só vai ter paz se essa pessoa estiver bem? Quais são essas armadilhas? Então, tem algumas coisas, que é o que eu falei hoje, né? Que um deles é o pensamento. O tema da live, que é eu tinha expectativas e você roubou meus sonhos. Exatamente isso. As expectativas que a gente coloca em cima da outra pessoa é que tira a nossa paz. Então, ninguém pode ter o direito de dominar o nosso emocional. Ou seja, nós colocamos a nossa paz na mão de uma outra pessoa para ser feliz. Isso não existe, isso não pode acontecer. Mas a gente faz isso por quê? Porque essa é o comportamento de codependente, de adoecer colocando as nossas expectativas na vida de outra pessoa ou no comportamento dela. E é por isso que isso tem que ser transformado. Isso é uma armadilha da nossa mente, que precisa ser mudado, ser identificado para que a gente possa mudar tudo isso, né? Então, essas expectativas têm a ver com a maldição da expectativa. Muitas vezes essa vira uma maldição na nossa vida. Porque talvez andar com essa pessoa ou criar essa expectativa nessa pessoa é ficar parado. Porque se a sua vida está dependendo de você ser feliz por causa de um comportamento de um terceiro, você está totalmente refém desses sentimentos que você despejou e está vivendo na vida do outro. Você não tem mais vida.
Você está tendo vida através da vida de uma outra pessoa que está fazendo péssimas escolhas. Então, isso é um aprendizado, isso é um treino da mente. Isso estão sendo armadilhas que estão aprisionando a sua mente. Isso tem que ser cuidado, revisto, para que você possa mudar. Né? Então, as armadilhas da mente é o quê? Uma das coisas é se sentir culpado pelas recaídas que essa pessoa tem. Né? Você não pode se sentir culpado nunca por essa situação. Por quê? Porque as escolhas são da outra pessoa. É ela quem está escolhendo viver dessa forma. E aí, a gente, como familiar, acaba se colocando numa situação de culpa, porque você pensa assim, o que foi que eu falei? O que será que eu fiz? O que será que eu disse? Né? Será que eu deixei de fazer alguma coisa para ele? Será que eu deixei de me atentar? Mas a gente estava tão bem, ontem a gente estava fazendo isso, ou estava fazendo aquilo, como é que agora ele teve uma recaída? Como é que agora ele está todo nervoso? Né? Quando é pai também e mãe, né, de dependente químico, dos meninos e meninas também, é raro, mas existem, né? Então o que acontece? Você fica se questionando. E uma culpa que, na verdade, não tem a ver com você, porque são escolhas. As pessoas podem fazer escolhas e elas fazem uma escolha errada de continuar nas drogas e buscando um alívio, uma anestesia para as próprias frustrações deles. Então é importante que a gente, como familiar, tenha esse discernimento para entender o porquê que eles buscam as drogas. Esse é um dos caminhos para a gente diminuir o nosso sofrimento. Porque o verdadeiro sofrimento da família é essa incógnita. Poxa, mas eu dou tudo para ele. Poxa, mas eu estou fazendo de tudo para a gente ficar bem. O que é que está acontecendo com essa pessoa? Por que ele está funcionando dessa forma? E esses questionamentos a gente faz porque nós não conhecemos a doença. Porque se nós entendermos que um dependente químico tem uma compulsão, porque ele tem, na verdade, uma ausência e uma falta, ele está frustrado e quer anestesiar um determinado sentimento que ele tem ali, né, para ele poder esquecer um pouco daqueles problemas, o que não ajuda, porque ele precisa olhar para tudo que ele está vivendo, né? Ele precisa olhar e entender o que está levando ele a usar a droga. E aí nós, como familiares, podemos ajudá-los a compreender essa situação. Né? Então, se ele está com um emprego, com falta de emprego, está com um emprego que o chefe está pegando no pé, está faltando dinheiro, está com dívida, né? Está querendo fazer coisas que não está conseguindo fazer. Então, tudo isso gera uma frustração. Né? A expectativa, a maldição da expectativa de um futuro, que eles também têm. Então, é necessário que a gente, como familiar, tenha essa compreensão, se coloque, né, à disposição para aprender um pouco mais de que caminhos que tem levado eles às drogas, né? O que está acontecendo na mente do usuário, para que você, como familiar, possa compreender e não sofrer. Por quê? Porque se você tem compreensão do que está levando ele a usar droga, como ele se comporta, você não tem esse sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa é a falta de conhecimento. Como eu disse na live de ontem, quando nós vamos salvar alguém de um afogamento, duas coisas são necessárias. Primeiro, nos proteger, chegar por trás, porque senão ele te leva junto. E também é você ter conhecimento, saber nadar para poder analisar, né, de que forma você vai fazer aquilo. Da mesma forma funciona com a dependência química. Como você pode ajudar uma outra pessoa se você não conhece sobre o assunto? Se você não sabe como funciona aquela mente? Se você não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa? É necessário uma compreensão. Então, tem alguns passos que a gente tem que entender. Então, eu acabo tentando ajudar, né, o familiar a entender as armadilhas da mente que aprisionam a gente em expectativas, como a gente está falando aqui, da maldição da expectativa sobre o outro. E isso é um erro nosso. Porque se eu decido ser esposa de um dependente químico, se eu tenho um filho ou uma filha usuário de drogas, eu preciso entender um pouco da doença para que aquilo ali não me perturbe. Ou seja, claro que vai nos perturbar, porque nós amamos e não queremos que ele sofra, mas não me perturbe com a culpa. Porque você sabe que existe uma frustração pontual e que por
por uma questão de anestesia, essa pessoa está indo buscar droga, né, para compensar uma frustração, e é uma compulsão que precisa ser tratada, como é tratada outras compulsões, a compulsão pela comida, a compulsão pelo sexo. Então, a compulsão química também tem um tratamento que também é emocional. Então, muitas vezes, o remédio é para dar uma equilibrada em tudo aquilo que a química já fez. Então, desregulou dopamina, serotonina, todas essas inas que fazem o nosso humor ficar bem, para que eles possam estabilizar. Então, nós precisamos ter um pouco de compreensão a respeito dessa doença, né? Para que a gente não ache o tempo inteiro que foi, eu falei alguma coisa, tá vendo? Por isso que ele foi usar droga. Eu não podia nem falar nada, a gente tem que ficar quieto. Não, não tem que ficar quieto. Não tem que ficar calado para determinadas situações e não pode negociar. Tem que se posicionar, como eu tenho falado em algumas outras lives. A outra armadilha é ter medo de que uma atitude sua piore as coisas. Ou seja, isso acaba te tornando uma pessoa omissa, te tornando uma pessoa submissa, e isso não faz bem. Nós temos que tomar cuidado, certo? Oi, gente, pessoal aí do Facebook que está entrando, sejam bem-vindos, Ivone, Esther. O que acontece? A omissão tem muito a ver com a nossa personalidade. Eu até comentei nos vídeos lá do meu Instagram e do Face que eu digo assim, que a droga não muda o caráter e a droga não muda o comportamento, a personalidade. Não muda o caráter e não muda a personalidade. E por que eu digo isso? Porque nós temos que entender o comportamento do manipulador, do mentiroso, que tem a ver com a dependência química, e temos que entender o comportamento pessoa. Existe uma pessoa ali também, além da dependência química. Então, nós que também nos tornamos aqui omissos, com medo de tomar uma atitude, isso tem a ver com com o nosso comportamento, com a nossa personalidade e o nosso caráter, com os nossos valores, com o nosso jeito de ser. Então, muitas vezes, as esposas de dependente químico... Desculpa, gente, estou com uma tosse horrível, seca por causa do tempo. As esposas de dependente químico e as mães e pais de dependente químico, a gente tem que olhar a nossa personalidade quando a gente não consegue dizer não. Porque se não dizer não, é como eu disse em alguns vídeos, tem a ver com a personalidade, que você não diz não para um monte de gente, não é só para o filho. E aí essa omissão é aquilo assim, eu não quero arrumar confusão, tá tudo tão bem, é melhor a gente não falar nada, deixa que vai passar. Então, isso também é sua zona de conforto. Você tem que se posicionar, sim, para pôr limites, para ele não te roubar, para você não dar dinheiro para fazer o que ele quer, para poder poupá-lo para ele não roubar, porque às vezes, mãe, às vezes, esposa, ele já está roubando há um tempo e você nem sabe. Então, não se permita ser lesado por causa da sua personalidade. Então, nós também temos que nos posicionar a nosso favor. Como eu digo, lutar contra as armadilhas da mente e se posicionar a seu favor, porque senão ninguém vai vir te salvar. Você tenta o tempo inteiro salvar o outro e ninguém vai vir te salvar. Então, uma armadilha também é o medo de que algo aconteça ou você evitar, sabe, o confronto. E isso acaba prejudicando. Por isso que você tem que escolher bem na hora que você decide continuar ser esposa de dependente químico, porque você tem que se posicionar. E o pai e a mãe que ama também, e tem um coração de um amor incondicional e fica apavorada porque o filho, né, tá usando droga. E eu sempre uso o termo filho do ventre, e tem que separar o filho do ventre do manipulador que tá ali por trás do usuário de droga, para que você consiga não ser lesada. Ame com exigência, como diz o amor exigente. Eu amo você, mas não aceito o que você faz. Então, é importante também entender essa armadilha da mente, né? E também não depender do externo para ser feliz, que aí agora é o que eu vou entrar no tema da nossa live para falar diretamente com você. Eu tinha expectativas e você roubou os meus sonhos. Como que uma outra pessoa tem o direito de roubar os seus sonhos? Que posição você está se colocando para colocar todos os seus sonhos na mão de um terceiro? Os seus sonhos dependem só de você.
Você tem que realizar os seus sonhos. Os seus sonhos estão nas suas atitudes e naquilo que você quer fazer, nas metas que você está traçando. Agora, se os seus sonhos estão na outra pessoa, no posicionamento da outra pessoa que está ali, tudo bem, Marina? Que está do outro lado, está errado. Nós não podemos colocar os nossos sonhos na mão de um terceiro. Se o sonho é meu, eu vou pagar o preço pelo sonho que eu tenho. Eu vou fazer por onde? Ser aquilo que eu quero ser. Ser primeiro para ter. Muitas vezes a gente tem que ter uma mentalidade daquilo que a gente quer ser para que a gente consiga ter aquilo. Porque às vezes, até no emagrecimento, quando eu ajudo algumas pessoas também com esse problema de compulsão, eu digo o seguinte: você quer ter esse corpo magro? Você é a pessoa que vai ter esse corpo magro? Porque para você ter esse corpo, você precisa ter a mentalidade dessa pessoa que vai ter esse corpo de 56 quilos, de 54, de 60, seja o que for. Porque a mentalidade de ser é que te faz ter. Então, se você quer ser feliz, você precisa ter uma vida ou sonhos que te façam feliz e que você não dependa do outro. Então, a maldição da expectativa é quando você coloca o seu sonho nas mãos de outra pessoa. Isso você não pode fazer, né? Então, isso, eu ouvi alguns relatos de mães e esposas que dizem assim para mim: isso está me consumindo todos os dias. E eu sei muito bem, porque como esposa de dependente químico, como eu disse em algumas lives aqui, eu já fiquei aguardando ele sumido 50 dias. Imagina você, casada, de repente você está num lugar, a gente está lá, a gente estava dando uma palestra, e ele sai para fazer alguma coisa, e eu fiquei lá fazendo a palestra, 1 hora, 2 horas, e o tempo passou, cadê de voltar? Tinha me deixado lá e sumido, né? E eu estava numa cidade distante daqui, 1 hora e meia, e saiu, e a minha bolsa estava no carro, e eu tive que pedir ajuda dentro da clínica que a gente estava dando aula para que me trouxessem para minha casa para eu poder chegar. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei para minha filha: o que aconteceu? Ela falou: ele veio aqui com uma pessoa tal, e depois saíram os dois. E ele tinha vendido o nosso carro, e enfim, tudo isso. E desse dia ele já saiu com mala e tudo e sumiu 50 dias. Imagina o desespero, né, de você não saber o que estava passando, porque eu não tinha a cena de o que aconteceu, vai me deixar, ainda estava no primeiro dia, então eu achei que ele ia aparecer. E aí passou um dia, passou 2, passou 3, passou 5, passou 10 e nada, porque ele não ligava e nós achávamos que tinha acontecido alguma coisa, que tinha morrido. E simplesmente aos 23 dias ele apareceu, ligou, mandou um contato para uma pessoa aí que me avisou que ele tinha dado as caras, né? E depois continuou ainda mais um tempo, foram 50 dias. Então eu sei muito bem o que é a gente ter as expectativas. E naquele período, para mim, foi muito dolorido. Você ficar esperando, esperando. E eu esperava esperando. E a gente tem que esperar vivendo. Mas eu não tinha o conhecimento. Ainda estava no início de tudo, eu não tinha... eu não sabia lidar com essas armadilhas da nossa mente, né? Então eu sofri a míngua, né? Eu não via a hora de chegar à noite para que a madrugada aparecesse, para que em alguma chance dele aparecer, porque ele só voltava para casa de madrugada, porque tinha vergonha de que os vizinhos vissem. E esse telefone, eu adormecia e amanhecia e o telefone não tocava. Então é muito difícil para nós, né, passarmos por isso. Eu sei exatamente como as mães se sentem, mas é por isso que eu digo, se isso está me consumindo todos os dias, eu não posso depender do externo para ser feliz. Então, com o decorrer do tempo, o que eu pensei? Eu preciso entender que eu escolhi ser esposa de dependente químico. E se eu continuo nisso, eu vou ter que me adaptar ao período que ele se afasta para usar droga, porque é uma luta constante, e eu vou ter que seguir a minha vida. E eu tinha nosso trabalho aqui, porque a gente tinha um negócio junto, e eu ia trabalhando sozinha e me virando. Então, os significados que você dá às recaídas deles também é uma armadilha da mente. Então, que tipo de significado que você está dando a essa recaída para que você diga, né, eu tinha expectativas e você roubou os meus sonhos. Então, o que são esses significados?
é porque vai faltar dinheiro e você vai ficar sem sustento? Ou seja, ele ainda é o sustento da casa, né? Muitas vezes já não é mais. Mas qual é o significado? O que está te deixando tão incomodado ou incomodada que essa pessoa está usando droga? Se é teu filho, né, e já está há alguns anos na droga também, lutando muito, qual o significado disso? Qual o verdadeiro sentimento que está aí dentro de você, que está te incomodando? É o medo dele morrer e você ficar como? O que que é? Porque você vê que é uma escolha que ele está fazendo, né? E claro, tem maneiras de ajudá-los também, mas hoje eu estou falando especificamente com você sobre os seus sentimentos. Depois eu tenho falado em outros vídeos aí como a gente pode ajudá-los, mas estou falando com você. Então, qual o significado? O casamento sonhado foi destruído, né? Então eu criei expectativas, é uma maldição isso, ou seja, meu Deus, eu sempre imaginei que eu ia crescer, me casar, viver feliz com meus filhos, envelhecer com esse marido, e aí agora ele está no álcool, está nas drogas, e eu estou aqui nessa vida, que situação é essa? A pergunta é, se você acha que isso está te consumindo e que isso não dá mais certo, o que é que você pode fazer por você? Que sonhos que você pode conquistar? Você tem que ter sonhos. E se você não tem sonhos e os seus sonhos estão na cura dele, está errado. Isso é o que nós desejamos. Sim, nós desejamos. Mas eu não posso viver a vida dele esperando que ele se recupere para que eu seja feliz. E eu, como eu vou ser feliz? Eu, como mãe, como eu vou ser feliz? Eu sei que é muito dolorido. Como é que a gente pode ser feliz quando um filho está doente? Mas uma coisa é um filho que está com câncer. Uma coisa é um filho que está com uma doença degenerativa, mas quando essa pessoa já se internou, tem o tratamento, passou no médico, tem medicação, já entendeu um pouco do assunto e continua insistindo no erro, o que nós podemos pedir? Né? Pedimos ao cada um tem a sua fé, ao poder superior, a Deus, aquilo que você acredita, para que cuide, né, dessa pessoa e você também se cuide. Porque não adianta você ficar criando essa expectativa naquilo que a pessoa está vivendo, porque ela tem uma escolha. E eu sei, mães, que é difícil. Eu tenho uma filha de 19 anos que, se ela também fosse usuária de droga, eu também sei que eu ficaria muito, muito sofrida. Mas com a experiência que eu tenho hoje, eu consigo separar algumas coisas. É dolorido, mas a gente não pode se entregar quando o outro tem vontade de sofrer. Então, a maldição da expectativa é eu estar fazendo mal para mim mesmo, entregando a minha felicidade e os meus sonhos na mão do outro. Eu não posso fazer isso. Então, o que é que significa essa recaída dele para você? Como é que você vai viver sozinha? Que você não tem condições mais de arrumar ninguém? Ou que você cria esse filho sozinho e você não tem um marido para te ajudar? Como é que vai ser isso? Olha, você precisa não criar essa expectativa, porque a sua saúde emocional precisa estar bem, porque quando nós temos muitas frustrações e angústia, desenvolve câncer. Aí a gente morre do câncer e eles continuam usando a pedra, porque crack não mata nem a pau. A cocaína ainda dá né, um infarto, né, overdose, e a pessoa corre mais riscos ainda com a cocaína cheirada, inalada. Mas o crack é muito difícil de matar. E hoje em dia, no Brasil, infelizmente, o uso maior é do crack. Então, o que a gente precisa entender? Temos um dependente químico na família, sofremos por ele estar sofrendo, mas não podemos continuar reféns desse sentimento. Então, o que representa essa pessoa continuar a usar drogas para você? Essa reflexão você precisa fazer. Você está tentando evitar o sofrimento do outro e não quer que ele sofra. Mas como que nós podemos evitar o sofrimento do outro se ele quer sofrer desse jeito? Nós não podemos. Então aí é que está o erro. Essa pessoa não roubou os seus sonhos. É você que está entregando os seus sonhos nas mãos deles enquanto eles estão fazendo uma péssima escolha. Vamos desistir de esperar? Depende. Eu cheguei a um ponto que, como eu estudei tudo a doença, como eu dava aula do assunto e ele junto comigo, como nós passamos por todas as medicações possíveis, como nós fizemos tratamento com os terapeutas e psicólogos especializados, e ele não quis
escolher sair da droga ainda, eu fiz também uma escolha. Eu já tinha entregado tudo o que ele precisava. Hoje eu digo que eu venci as drogas, eu não fui usuária, mas eu conheço e eu posso ajudar muitas pessoas a sair das drogas, mas ele não quis. E tá tudo bem. Tá tudo bem, se ele não quis, tá tudo bem. Sofri? Sofri. Mas eu também faço uma escolha por mim. Quem é que vai me salvar? Eu mesma. Eu preciso me salvar. Então, quem está salvando você? Quem é que está fazendo por você? Se você não fizer, ninguém vai vir te salvar. Então, você quer essa recaída dele e você sofre, o que que representa? É ter sua vida de volta? Você ainda está querendo aquele casamento inicial? Você ainda está querendo aquela realidade que dependia da sua vida? Depende disso, ele estar curado. Fiz a minha vida refém. Isso mesmo, meu filho de novo recaiu. A 4ª internação. Difícil, né, mãezinha? Eu imagino. Quantos anos tem o seu filho? Marina, você escreveu aí? Fala pra mim. Oi, Tânia, tudo bem, meu bem? Fala pra mim quantos anos ele tem. Então, mamãe tá falando aqui que o filho já tá pela 4ª internação. Eu falei pra vocês, a internação funciona vários passos ali, eu sei que é um saco para eles, porque as mesmas reuniões, a mesma laboterapia, eles querem a liberdade. 35 anos, mãezinha, imagina que dificuldade pra gente, né? 35 anos, veja só que situação. E aí você, mãe, vai ficar vivendo o sonho dele, porque o sonho dele está sendo ficar usando drogas. Ele tem alguma frustração pessoal e está se anestesiando. Ele começou aos 30 anos, né? Está se anestesiando através da droga e você se entregando a tudo isso e adoecendo emocionalmente. Desculpa, tô com uma tosse muito ruim. Então, mãe, você precisa começar a pensar nos seus sonhos, a pensar o que você pode fazer para você, né? Eu não sei as suas condições, mas de repente, sabe, fazer algum hobby, bordado, se desenvolver em alguma coisa e pensar em se fazer feliz também. Amar esse filho do ventre, porque existe um filho do ventre ali, eu digo sempre que é o quê? É um filho antes das drogas. E aí, quando eles estão nas drogas, eles são outra pessoa. E a gente precisa separar isso para não sofrer. Então, o que é que você está buscando, né? O que representa essa recaída? É reencontrar o sonho que foi embora, né? Poxa vida, eu queria que um filho era tão saudável, eu queria que meu esposo ou eu tivéssemos uma vida diferenciada e agora olha a situação dele. Então, eu tinha expectativas e você roubou os meus sonhos. Então, é aquilo. Eu fui casada por 18 anos e o meu maior sonho era viver casada eternamente. É uma construção de vida. Eu tenho muito carinho por ele, né? Já não temos mais nada a ver, hoje ele vive com uma outra pessoa e eu quero muito que ele seja feliz e que ele esteja bem, mas eu vivi muito bem com ele quando ele estava bem fora das drogas. Foram muitas expectativas, nós vivemos muitas coisas nos nossos ministérios, naquilo que nós construímos, nós geramos sonhos nas pessoas, nós curamos pessoas juntos, mas ele continua ainda fazendo uma escolha. E o que eu vou fazer? Eu vou parar a minha vida para continuar nisso e ao chegar aos 60, 70 anos, a hora que acontece alguma coisa com ele ou não, e eu ter um prêmio de consolação? Então eu preferi ter paz, preferi tentar seguir a minha vida, né? Agradecida e grata pelo tempo que eu estive com ele, mas agora não posso mais. Então eu falei, eu tenho tanta bagagem, tantas coisas que eu posso ajudar outras pessoas, que eu vou começar a palestrar sobre isso na internet. Então, mãezinha, você como mãe também precisa pensar. Ele fez uma escolha, eu não criei um filho para as drogas, isso não é culpa sua. Ele está com algumas frustrações e ele precisa assistir meus vídeos lá no meu Instagram, no Face, para ele tentar entender o que é que está levando ele a buscar droga, para que ele possa se recuperar. Porque o problema da dependência está na identidade. Uma identidade de pessoa que não venceu na vida, ou que está frustrado, ou que não tem valor, que não acha que merece algo. Então ele está tentando compensar. A hora que ele curar a própria identidade, ele vai conseguir se recuperar. Meu marido recaiu e meus filhos estão sofrendo muito. Não sei mais o que fazer para ajudar o meu mais velho, de 11 anos. Já entende tudo, sofre muito, mas não quer que eu separe do pai. Estou muito perdida.
Então, a minha filha também, até os 11 anos, ela não tinha nenhum posicionamento. E eu também nunca joguei ela contra o pai, até porque não acho que isso é necessário. Eu sempre falava, filha, seu pai é doente, né? Ele tem uma dificuldade e tal. Mas quando ela fez 12 anos, ela começou a questionar, porque ela começou a entender tudo que ele já tinha nas mãos, que ele podia ficar bem, que eu estava ajudando, que eu não tinha culpa, né? Que ela não me culpava, mas assim, a gente acaba pensando. E aí ela começou, mãe, quanto tempo você vai continuar com essa situação? Quanto tempo você vai permanecer nisso? E aí chegou um ponto, né, que eu já queria continuar, e ela não queria que eu continuasse mais. Porque ela estava vendo que era muito sofrimento para nós duas, porque ela também estava sendo atingida por isso. Então, meu bem, vai chegar um momento que ele também não vai querer, né? Ele também vai se cansar. Você vai ver. Agora, depende de você, como que você está se sentindo em relação a tudo isso, né? Se você ainda quer continuar nisso, ok, continue e persevere. Agora, você está perdida por quê? De repente você está achando que isso que ainda deve continuar. Uma vez eu falei assim para ele, né? Quando ele sumiu, se internou e voltou, aí eu disse assim para ele: eu sei que eu posso viver sem você. Eu descobri que eu posso viver sem você. Eu só não quero. Então eu escolhi continuar com ele, enquanto eu quis. Chegou um determinado momento que eu não quis mais. E tá tudo bem. Por quê? Enquanto valeu a pena para mim, enquanto ainda existia, sabe, um sentimento entre nós dois, eu achei que valia a pena. Né? Eu não sei se vocês sabem, vocês acompanharam outra live, ele chegou a ser preso. E eu entrei na cadeia 6 meses. Um dia eu vou contar aqui para vocês que experiência extraordinária que eu tive de entrar na cadeia, sabe? Eu quero muito ajudar ele, mas não sei como. E eu vou te ajudar a ajudar ele, tá? Eu vou te dar alguns passos aí para você entender, tá bom? Eu posso te ajudar, tá? Como você pode ajudá-lo. Uma das coisas, eu não sei se o seu nome é Kátia. Escreve aqui para mim, porque tá Cátius e eu não sei como que é o seu nome. Oi, Babi, tudo bem? Então, o que acontece? Uma das coisas, Kátia, que a gente tem que entender na dependência química é que tanto eles, eu bato na tecla da identidade. Eu mudo na minha identidade, você muda na sua identidade e eles também mudam na identidade. Por que eu digo isso, gente? Porque toda transformação está na identidade. Por exemplo, quando uma pessoa tem um time de futebol do coração, ele tem uma identidade, Catiúcia. Nossa, que nome lindo! É o quê? É russo? Alguma coisa assim? Que lindo! Cati, eu vou te chamar de Cati ou de Cati, tá? Então, o que acontece? A identidade daquele time é a vida dessa pessoa. Meus familiares, eu não sou, mas tenho familiares, minhas irmãs e o meu padrasto, todos são santistas. É uma religião para eles isso, é a identidade deles. Eles vestem aquela camisa com muito amor, com muita alegria, é uma identidade. E a minha filha, como eu não tenho time, nunca me preocupei muito com isso, a minha filha é santista também, porque afinal de contas o vô dela é santista e as tias. Então isso é uma identidade. Uma pessoa que tem uma determinada religião, ela também tem uma identidade. Entende? Então, quando a pessoa, ela por exemplo, vou usar essa que é a nacional, né? Uma pessoa católica, por que é difícil? Às vezes as pessoas falam assim, determinado evangélico tenta converter o católico, não consegue, porque existe uma identidade. E quando é português ainda, é mais pesado ainda, porque é uma raiz dos patrícios, né? Que são católicos roxos, né? Então aí um filho vai e vira evangélico. Você quer matar uma família tradicional portuguesa, o filho virá evangélico, né? Deixar de católico para ser evangélico. É russo, de Kátia. Ai, que lindo, eu amei o teu nome. Lindo, lindo, lindo. E aí, veja só, é muito difícil, né? Então a identidade, gente, quando eu falo, é a identidade de dependente químico. Uma vez, para vocês verem, esse meu ex-marido, ele é contador. E ele é um ótimo contador.
E uma vez pediram para ele fazer um serviço, e aí ele fez um serviço, era a época de imposto de renda, e esse trabalho que pediram para ele, e dava para ele cobrar até R$ 1.000. O imposto de renda é R$ 60, mas era uma consultoria, dava para ele cobrar R$ 1.000. E eu falei para ele, nossa, que maravilha, quanto você vai cobrar? Ele falou 100. Falei, 100? Falei, mas o fulano falou pra você que o cliente, ele até falou, fulano, eu vou cobrar 100 do seu amigo. Ele, não, cara, pode cobrar uns R$ 1.000 que ele paga. Ele gostou muito do teu trabalho. Aí ele virou pra mim e falou assim, você acha que eu vou cobrar R$ 1.000? O cara, eu vou fazer um serviço pra ele, vai falar assim, quem tá fazendo pra mim é usuário de droga, um craqueiro vai cobrar R$ 1.000? Eu falei, querido, você tá errado. Não é usuário de droga que tá fazendo esse trabalho nesse momento. Quem está fazendo nesse momento é um contador e um muito qualificado. E você está olhando para você como um dependente químico, mas não é o usuário de droga que está fazendo, que é o profissional agora da parada, né? Então você veja, ele tem uma identidade ainda de dependente químico. Então isso precisa ser transformado e nós também temos. Então, Kate, ele precisa ser tratado na identidade. Tem algo nele, por exemplo, uma personalidade, a personalidade dele e o caráter dele é que está fazendo ele fazer escolhas ou ele olhar o mundo ao redor. Vamos aprofundar um pouco mais, vejam só. Quando nós somos crianças, nós percebemos o mundo ao nosso redor. Então a gente está lá ouvindo, vendo, sentindo o cheiro. A nossa mente começa a funcionar de que maneira? A gente começa a perceber o mundo ao redor e começa a distorcer, generalizar e omitir fatos. A nossa mente faz isso. Então a gente diz que a criança não tem filtro. Ela começa a perceber o relacionamento dos pais, algumas brigas, algumas coisas, e aí ela começa a entender o que é certo e o que é errado. Então quando tem, por exemplo, familiares que as pessoas brigam em casa e se batem, ela começa a achar que no casamento bater um no outro é normal. Por quê? Porque a mente dela começou a perceber o mundo ao redor, distorceu, omitiu e generalizou as coisas. Então, uma identidade está sendo formada desde pequeno. Passa pela adolescência e começa a mudar, a gente fala que é ressignificar. Muitas vezes a gente ressignifica muitas coisas durante a nossa vida, não é assim? Por exemplo, a gente quando é criança acha que dinheiro dá em árvore, né? Meu pai falava assim pra mim, né? Eu fui criada pelos meus avós e eles me davam um dinheirinho às vezes, mas chegava a hora que eu falava assim, pai, eu chamava ele de pai. Pai, eu precisava de dinheiro pra comprar não sei o quê. Aí ele falava assim, vem cá menina, vem cá. Aí ele me levava lá fora e falava assim, olha lá pro céu. Aí eu falava, o que que tem? Ele falou, você pensa que o céu é perto? Aí eu falava assim, mas o que quer dizer? Vê se o céu é perto. Até hoje eu não sei o que ele quer dizer com pensa que o céu é perto com dinheiro. Eu só sei que quando a minha filha me pedia dinheiro, eu falava assim para ela, filha, você pensa que o céu é perto? Eu queria dizer assim, não tem dinheiro. Você pensa que as coisas é fácil assim, né? Pensa que chegar no céu é perto, acho que ter dinheiro é o céu, né? Então, a pessoa, a gente cria isso. Então, são crenças que nós vamos formando. Oi, Guida, tudo bem, querida? Que nós vamos formando a respeito de alguns conceitos. Então, a gente, com o passar do tempo, a gente vai vendo que o dinheiro não é bem assim mesmo, que o céu não é perto, né? Que a gente precisa, dinheiro não dá em árvore, que não é tão fácil assim. Então, a gente vai ressignificando valores. Então, Kate, muitas vezes ele tem crenças de algumas coisas a respeito dele, a respeito de valorização pessoal, e que ele está tentando anestesiar através do uso das drogas. Frustração pessoal de não chegar... Esses dias eu estava falando com um dependente químico, que às vezes eles me procuram também, né? Eu não gostaria de atender, mas às vezes eu dou algum suporte, né? Porque eu quero atender mais os familiares, porque a demanda é grande. E ele me disse que ele já está limpo há 25 anos, mas que ele ainda tem depressão e toma medicação, porque ele ainda se sente frustrado em algumas situações da vida dele. Então, veja só, a frustração só mudou a compulsão agora, tá por medicação e a pessoa ainda, as emoções dela não está tratada. Ou seja, o problema está na identidade. Aí ele disse para mim, eu ainda acho que eu não venci na vida, teve algumas coisas que eu não fiz. Aí eu perguntei, e o que falta você fazer para que os seus sonhos sejam realizados? Você tem que sair da sua zona de conforto para você alcançar alguma coisa. Porque se você continuar nessa vidinha que nós temos para nós, medíocre,
de continuar achando que o céu é perto e que as coisas vão cair do céu, não vai adiantar. Então, Kati, ajudar ele é você começar a entender você primeiro, né? Aqui, a gente acompanhando aqui, assiste lá meus vídeos, para você entender um pouquinho sobre identidade, para você ver o que está acontecendo de errado com ele, para poder ter algum resultado. Eu tenho certeza, eu defendo isso. Gente, eu estudei 10 anos dessa doença maldita para entender quais as saídas dela. E tudo está levando ao pensamento, por causa da compulsão, por causa de uma ausência. A droga, a busca das drogas tem a ver com compulsão. A busca da comida tem a ver com compulsão. A busca do sexo excessivo tem a ver com compulsão. E a compulsão tem a ver com uma falta. E essa falta tem a ver com uma identidade que não está bem resolvida, que precisa ser transformada. Deixar a identidade de dependente químico, a identidade de frustrado, a identidade de fracassado, para poder ser quem ele deve ser. Lembra que eu falei? Ser para ter. Porque senão nós não alcançamos os nossos objetivos. Então, é mais ou menos esse o caminho, tá? Então, aqui diz assim, eu até coloquei aqui, sobre a reprogramação que nós temos que fazer da nossa mente, né? Então, aceitar que você tem um familiar adicto e que precisa impor limites para você se proteger e dar as ferramentas para ele para ajudar, que tem a ver com a identidade. Mas para que essa pessoa possa, para que você possa ajudar ele, você precisa não adoecer. E aí tá a grande sacada. Lembra que eu falei do afogamento? Primeiro a gente se protege, para depois a gente ajudar alguém. Então nós codependentes, nós precisamos entender o que é isso, quais são as nossas necessidades, quais os significados que tem na nossa vida quando eles recaem, do que eu tenho medo. Se eu tenho medo de passar fome, vamos vender coxinha, vamos vender água no farol, vamos fazer alguma coisa para se virar. Porque se eu estou com medo que ele está usando drogas porque eu vou passar necessidade, quem disse que eu tenho que depender de um homem? Claro que é bom que não anda só, mas eu não posso depender de ninguém. Eu preciso fazer. Então, quem será que está na zona de conforto? Ele usando droga ou eu que estou aqui esperando, em vez de esperar vivendo? Eu preciso esperar vivendo. Eu preciso achar uma profissão para mim e começar a fazer aquilo que me compete para que eu seja feliz. Então, eu preciso me entender. Meu marido recaiu, mas não vivo na mesma casa com ele. Eu vivo com 2 filhas, mas não quero mais essa vida para mim. Exatamente. Agora tenho muita ansiedade quando volto com ele com medo dele beber e ele é agressivo. Então, né, Taninha? É isso mesmo. Então, se você tem muita ansiedade, veja só o que é ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. É tentar controlar aquilo que você não tem controle. Então, você que está na ansiedade, você precisa começar a entender quais os sentimentos que vêm antes de você sentir ansiedade. É a falta de domínio do quê? Quando a gente não tem domínio de determinada situação, a gente tem medo e acha que aquilo vai dar errado. Aí isso gera uma ansiedade. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos, por exemplo, uma prova. Eu vou fazer prova de matemática, eu vou ter prova de geografia. Faz muitos anos que a gente fez isso, né, gente? Mas vamos relembrar aí de um sentimento que é muito familiar. A gente criava uma expectativa, os estudiosos, né? Que era o quê? Estudar para a prova. E quando a gente estudava e entendia, a gente ia tranquilo. Quando a gente não entendia, a mão já suava e a gente passava mal. O que era? Era uma ansiedade por não dominar aquele assunto. Então, se você está numa prova agora de vida, tá na ansiedade, o que é que está gerando ansiedade? Ah, ele é agressivo, você está com medo dele ir até você? Já faça um boletim de ocorrência. Ah, mas se eu fizer isso vai ser pior. Não vai não, que ele não é bobo nem nada. A gente precisa se proteger. Algumas vezes eu tive que tomar algumas providências, né? Não a esse ponto, porque ele não era agressivo, mas eu tive que tomar providências a respeito de outras coisas para que eu me protegesse. Então, a ansiedade sempre tem a ver com o excesso de futuro. Oi, querido, tudo bem? Fernando, tudo bem, querido? Esse excesso de futuro faz com que a gente não tenha controle das situações. Então, Tânia, o que é que você está de expectativa? Quais são os seus medos, né? Do que você está preocupada? Que controle que você quer ter que você ainda não tem?
né? Então, eu não sei se você trabalha, se você se sustenta. Então, tem que entender e identificar qual é o medo que você está hoje para te gerar ansiedade. A ansiedade é tratada dessa forma. Nós identificarmos quais são os medos e qual é a necessidade de controle que eu quero ter sobre algo que ainda não aconteceu, tá? Então, continuando aqui. Porque nós, como codependentes, eu não sei se a Kati está aqui ainda, mas o que acontece? A gente tem que tratar a droga desse comportamento de codependente que a gente tem. Muitas vezes a gente quer tratar o comportamento do usuário de droga. Mas e a droga desse nosso comportamento? Já fez boletim, né? Ixi, voltou atrás, por quê, meu bem? Você precisa, eu não sei quais os motivos, né? Também você não precisa se expor aqui. Mas para você não ter medo, você precisava manter o boletim de ocorrência. Porque depois de 6 meses ele caduca, né? Ele fica um período só. Tá aí, né, Kate? Tô aqui respondendo uma esposa. Ele caduca e aí você consegue ficar por um período aí, ele ficar esperto. Não se prive disso se você tem medo. Agora, se já está tudo resolvido, se ele está melhor, o que você precisa é decidir o que você quer para sua vida, né? E não se privar de viver, porque você não é obrigado e não tem responsabilidades com eles. A responsabilidade dele é ele quem tem. Você fez sua parte de tolerar por um período, de ajudar, de criar uma expectativa, mas você não é obrigada a continuar nessa situação, tá? Se você está ajudando à distância, você precisa ter esse respeito com você mesma. Então, a hora ele talvez faça tudo isso com você e abuse um pouco dessa situação, porque você está permitindo que ele faça isso. Lembra que a gente falou no início? Um comportamento omisso, um comportamento passivo, faz com que ele continue montando em cima de você. E isso você tem que tomar cuidado, porque às vezes é sua personalidade. Você tem que se impor sem medo, tá bom? Então, gente, eu ouvi pessoas também que falam assim, né? A nossa relação tá pautada no medo, como você falou aí, né? Você tá nessa situação, talvez seja medo, né? Outros falam assim, por medo de perder a pessoa, eu me torno permissível. Eu tinha anotado aqui e acabei já falando sobre isso. Exatamente. A gente não pode se tornar permissivo nessas situações. Eu venho em primeiro lugar. Eu amo você, mas eu não aceito o que você faz. A gente não pode abrir mão do nosso amor próprio. E eu sei que codependente não sabe se amar. Por quê? Porque ele acha que amar é doer. É outra identidade que nós temos que trabalhar primeiro, viu, Kate? A nossa identidade de codependente que entende que amor é sofrer. E por que a gente entende isso? Porque desde pequeno a gente sofre uma ausência e morre de amor por todo mundo. E aí as músicas sertanejas, essas músicas que banham, né, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, elas dizem o tempo inteiro que a sofrência que é amor. E isso não é verdade, porque o amor, ele é bondade, o amor é alegria, o amor é bem-estar. Ó, vocês sabem, olha o nível de codependência que eu já cheguei também, que eu já tive, né? Quando eu me casei, durante os 9 primeiros anos, nós vivemos super bem, ele não tinha nenhum problema, nós tínhamos problemas de relação de casal mesmo, briguinhas bobas, aquelas coisas natural do casamento. Aí o que acontece? Uma vez eu virei para ele, ele era muito calmo, ele é muito calmo, né? Aí eu virei e falei assim, você não vai me fazer sofrer, não? Aí ele deu risada e falou, o quê? Aí ele falou, eu falei, a gente não briga, né? Não tem uns negócios estranhos e tal. Aí ele falou, eu nunca vi isso, né? Veja só, porque na minha cabeça, relacionamento era sofrer. Porque a gente sempre sofre para ter coisas boas. Eu tinha uma ideia de que amor era sofrer. Então, será que vocês também não pensam isso? Que amar é sofrer? Não é. Amar não é sofrer. Nós amamos, a gente pode ter amor incondicional, só que existem limites para um amor incondicional. Porque eu tenho que me amar para depois amar o próximo. Eu não posso amar o próximo por nada. Como diz, a gente ouve sempre, né, na palavra, na Bíblia. Né, o que diz lá? Amar o próximo como a ti mesmo. Você se ama? Você sabe se amar? Não, você não sabe, porque você acha que amar é sofrer. Então, quando a gente acha que amar é sofrimento, a gente começa a se permitir sofrer para ser o guerreiro da história. Eu não quero ser guerreira, não. Muita gente me chamava, você é guerreira.
Ai, hoje eu já não gosto mais desse nome, não. Por quê? Porque guerreiro vive no meio da luta e da sangria. É uma luta atrás da outra, é batalha atrás da outra. Eu não quero mais batalha, não. Eu quero ser uma mulher que venceu na vida, que me recuperei daquilo, como eu disse, eu decidi ficar com ele, fui muito feliz enquanto estive com ele, mas eu decidi caminhar sozinha, correr sozinha. Então agora eu estou aprendendo a cuidar de mim e a viver os meus sonhos. Então quando eu disse aqui no início, é o tema da nossa live, que é eu tinha expectativas e você roubou os meus sonhos, não, ninguém rouba meus sonhos, não. Os meus sonhos são traçados por mim e eu vou alcançá-los. Então, o que é o seu sonho? Uma vez, um tratamento de psicologia, com a psicóloga, ela virou para mim e falou assim, quais os sonhos que você tem? Cara, eu fiquei pensando, eu não tinha sonho, o meu maior sonho é que ele saísse das drogas. E aí ela falou, mas como que é isso? E a hora que ele sair das drogas, o que é que você vai viver? Eu falei, eu vou ter paz. Ela falou, e quem disse que você não pode ter paz agora? Por que você tem que, se ele não sair das drogas, você nunca vai ter paz? Então eu comecei, todas essas informações foram fazendo eu refletir sobre o que eu estava fazendo com a minha vida. Então eu escolhi, como eu disse, né? Eu posso viver sem você, eu só não quero. Então por um tempo eu queria continuar com ele mesmo com as recaídas. Hoje eu já não quero mais. Então o que é que vocês querem para a vida de vocês? Vocês podem continuar com esse relacionamento, dando munição, falando para eles, olha, tenho ouvido sobre identidade, você precisa tratar as suas emoções, você precisa passar com um psicólogo, você precisa fazer determinada, que eu vou passando aqui, algumas coisas estão lá no meu canal, futuramente eu vou vender um curso sobre esse assunto e vocês vão poder ter isso passo a passo se vocês se interessarem, mas de qualquer forma aqui, o primeiro entendimento é identidade. A identidade de dependente químico tem que ser tratada. A sua identidade de codependente precisa ser tratada, até para ajudá-lo, senão a gente atrapalha no relacionamento. A gente não consegue viver e vai adoecer, tá? E para finalizar, gente, eu queria ler para vocês aqui uma coisa muito interessante que eu vi no livro do Casagrande, diz assim, ó. Obrigado, Guida, beijo, beijo, amo você. Um adicto que não queira parar de usar, não vai parar de usar. Pode ser analisado, aconselhado, persuadido, pode-se orar por ele, pode ser ameaçado, surrado ou trancado, mas não irá parar até que não queira parar. Então, todos nós somos chamados para estar em recuperação. Nós da codependência, eles da dependência química, outros da obesidade, outros da pornografia. Todos são chamados para estar em recuperação, mas poucos escolhem ouvir esse chamado. Não querem, continuam naquela merdinha quentinha, tá fedida, mas tá gostoso, nós estamos na nossa zona de conforto e a gente continua lá. Então, a chave é o desejo. O que eu percebi nos 18 anos de casada é que nós demos todas as informações. Eu conheço tudo sobre a doença, eu domino todo esse assunto, eu já entendo como funciona a mente deles, mas eu vi que ele não queria deixar, então eu fiz uma escolha. Então sair da zona de conforto até para mim foi difícil. Eu falei aqui, fiquei 6 meses sem conseguir tirar minha aliança porque eu tinha uma identidade de casada que tinha um significado para mim muito importante. E mudar dói. Então, esse significado é que fez ficar tanto tempo com a aliança até que eu consegui tirar. Então, eu comecei a ressignificar a minha história de vida para que essa aliança conseguisse sair do meu coração também, apesar da decisão que eu já tinha feito. Então, se você não pode fazer nada a respeito do futuro, é porque você ainda está tentando fazer alguma coisa pelo seu passado. E o passado não dá para fazer. Você vai ter que fazer para o futuro. Não com essa ansiedade, viu, Taninha? Se você está aqui ainda, não sei se está, não com essa ansiedade adoecida, exacerbada, mas sim com uma tranquilidade. Planejar o futuro e aproveitar a jornada, tá? Então, a gente não pode estar em busca da primeira dose daquelas emoções que a gente tinha com o nosso familiar. A primeira dose, né, como eles também buscam, porque ela não existe mais. Nós precisamos cuidar das nossas emoções e seguir. Continuo com você porque eu quero, mas não porque você me faz feliz se você estiver bem. Eu tenho que estar feliz em mim mesmo.
Então, é isso que eu deixo hoje para vocês aqui, que a chave é o desejo. Então, coisas boas acontecem no caminho para quem está no caminho. É isso que vocês têm que perceber. Qual é o caminho que você quer traçar? Um caminho de conhecimento para mim, me ajudar dentro da minha identidade para poder ajudar ele também, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês participarem aqui comigo. Eu gosto muito de conversar quando vocês se manifestam, acho muito legal, né? Que vocês continuem seguindo. Eu vou fazer mais algumas lives esses dias, né? E depois eu volto para os meus vídeos de novo, tá bom? Gente, valeu, muito obrigada. A gente se vê, viu? Vou concluir aqui com vocês. Tchauzinho.